Olá, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Nós precisamos confiar nessa promessa, porque Deus cumpre a sua promessa. Então nós precisamos entregar a nossa vida tendo essa confiança plena em Deus. E foi assim com Jesus. Jesus, como humano, ele então seguiu todos os passos que o céu estava guiando, que o céu estava mostrando para que ele pudesse conseguir vencer todo o pecado e se tornar o meu e o seu Salvador. Por isso, nós precisamos nos render a Cristo, ter a certeza de que nele, pelo seu poder, nós seremos mais do que vencedores. Nós vamos descobrir os segredos da vitória de Cristo e como Cristo pôde vencer aquelas tentações e assim eu e você também podemos vencer pela sua graça, pelo seu poder, para que possamos viver a esperança real da eternidade. Para isso nós vamos orar agora para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar, amado Deus, querido Pai. Queremos, Senhor, cada dia entregar nossa vida nas tuas mãos, deixar que o Senhor conduza a nossa vida em todos os caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Perdoa-nos e salve-nos. Derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas. Por Jesus. Amém. Olha só, vamos entender aqui um pouco mais sobre o deserto da tentação, o grande conflito, se a gente tem para chamar assim. Imagine, quando Cristo duelou contra o diabo, nós temos o relato de Apocalipse, nós estávamos ali, vamos pensar, Cristo como o grande e o todo-poderoso chefe do exército do céu, e o rebelde, o grande inimigo, com os seus súditos, os anjos também que foram expulsos, e essa guerra Cristo o expulsou do céu. Mas agora nós estamos em uma situação bem adversa. Cristo ali, vamos ver agora esse texto para a gente poder compreender. Cristo, capítulo 4 de Lucas, nós precisamos começar no capítulo 3 para a gente compreender todo o contexto. Diz assim, capítulo 3, verso 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pombo, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então aqui está a presença da divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus como humano, mas sendo batizado. Então o batismo é o momento onde o céu todo vem para fazer parte desse momento, dessa cerimônia, e você se entrega completamente à direção de Deus. Essa já é uma dica aqui para você, se você não é batizado segundo Jesus foi nas águas, por imersão, você precisa então buscar isso. Jesus foi batizado aos 30 anos, por quê? Porque ele estava consciente, ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é importante, tá? Aqui, agora, em seguida, nós temos aqui no capítulo 4, verso 1 de Lucas, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Então, o Espírito, Jesus é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo agora leva Cristo ao deserto para que Jesus pudesse compreender a sua missão e os grandes desafios e aprender a se tornar completamente dependente de Deus. Esse foi o objetivo pelo qual o Espírito Santo levou Cristo ao deserto. O Espírito Santo levou Cristo ao deserto não foi para o diabo tentá-lo, não. O diabo se aproveitou dessa situação. E nós precisamos compreender isso a cada instante, a cada momento, para que a gente possa vivenciar essas verdades na nossa vida. E, olha só, para você ter uma ideia agora, diante dessa situação, aí o verso 2 diz: durante 40 dias não comeu nada naqueles dias, aos fins do quais teve fome. Pronto, imagine só aqui, 40 dias no deserto. O que o deserto tem? Deserto só tem areia, sol, frio, não tem nada. As feras, Jesus estava entre as feras, diz o texto de Marcos. E aí o que acontece? Agora nós vamos voltar para o livro de Mateus, capítulo 4 também, para a gente usar mais o texto de Mateus, no capítulo 4, que é o mesmo relato, mas traz alguns detalhes interessantes para a gente poder aprender. Então Jesus agora aqui, 40 dias, como estava o aspecto de Jesus? Isaías vai dizer que o seu aspecto era mais, não tinha como se comparar entre os outros homens. Eu quero ler só com você aqui, ó. Está aqui em
Isaías, capítulo 52, verso 14, para a gente poder compreender isso. 52, verso 14, diz assim o texto para a gente ver como Jesus estava. 52, verso 14, vai dizer assim: eis que o seu servo, isso falando de Jesus, procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos filhos dos homens. Aqui está, a aparência de Jesus era, imagine, 40 dias sem tomar banho no deserto, magro, pronto. Nós temos esse contraste. Por outro lado, nós podemos chegar agora aqui, veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. Veja só o que Paulo diz aqui, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então agora nós temos o Cristo, o Rei do Universo, renunciando aos a sua própria divindade e agora vivendo numa dependência no deserto do Espírito Santo, e a sua aparência não parecia o de homem nenhum, magro, cabelos, imagine, grudado, porque estava sem tomar banho, aparência desfigurada completamente. E por outro lado aparece Satanás como um anjo de luz. Então Satanás agora, dentro dessa situação, ele começa a dizer, sugerir na própria aparência que Jesus não era o Filho de Deus. Olha o contraste. Ele dizia, eu sou o representante do céu, mas quanto a ti, tu não parece ser o Filho de Deus. O Filho de Deus nessa condição. Então, olha a situação complicada. Mas aí, Jesus, então, a gente vai ver agora como Jesus vence ali essas tentações no capítulo 4 de Mateus. A gente vai abordar para a gente poder aprender. Diz assim, ó. Olha só, a partir do verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Verso 3. Então o tentador, aproximando-se, ele disse, se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava voltando a Deuteronômio, capítulo 8, verso 3, onde ele disse exatamente esse texto lá para o povo de Israel. Aí, olha só, aí continua. Então, verso 5, o diabo o levou à cidade santa e o colocou no pináculo do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te sustentarão nas mãos para que não tropece alguma pedra. A segunda tentação, olha só, o diabo então leva a cidade santa, a cidade que representava o nome de Deus, e ainda leva a igreja. Então o diabo vai à igreja. O diabo, ele tem essa capacidade. Deus não tirou esse poder dele, ele vai para encontrar motivo para enganar. Então ele leva a Cristo e diz, se tu és o Filho de Deus, olha só, lá ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda aqui essas pedras. O desejo do diabo era levar Cristo a desconfiar da sua filiação com Deus. Mas no batismo nós vimos que o céu diz, tu és o meu filho amado. Havia uma confirmação e Cristo não podia duvidar da palavra, porque o poder é a palavra. Quando Deus compromete a sua palavra, ele cumpre. Então, se ele disse que Jesus era o Filho amado, não importa a aparência dele, ele era o Filho amado, mas o diabo estava querendo tirar Jesus dessa confiança. Por isso, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí agora ele cita a Bíblia. Então, o que eu quero dizer para você? Olha só, não confie nos líderes religiosos que abrem a Bíblia, porque muitas vezes eles estão abrindo a Bíblia, mas com um aspecto para enganar, assim como o diabo. Então, a nossa confiança deve ser na palavra, por pesquisar cada dia com humildade para que o Espírito Santo nos ilumine. É isso que Deus espera para cada um de nós. E ele então trouxe aqui esse texto que está onde? Que está aqui no capítulo 91 dos Salmos. Só que ele suprimiu um detalhe. Olha só, aos teus anjos ordenará o teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Aqui no texto o diabo não disse isso. Lá está dizendo em todos os teus caminhos. Os caminhos de quem? De Deus. Deus vai proteger a mim, a você, assim como protegeu a Cristo.
quando seguia os seus caminhos, quando eu e você seguimos aquilo que Deus orienta, aí ele vai nos proteger. Mas o diabo tirou isso, não colocou os teus caminhos, porque ele queria que Jesus seguisse os caminhos dele, do diabo. Aí eles te sustentarão na mão. Aí Cristo respondeu, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele também usou Deuteronômio, agora capítulo 6, e verso 16, ok? Então ele faz aqui, aí ele disse, então o diabo leva ao monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo, a glória, e lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou, retira-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aqui está, eu e você precisamos entender 3 tentações que é as mesmas que o diabo traz para mim e para você. Primeira coisa, sabe, o apetite. As pessoas estão fazendo do seu apetite um Deus e não têm honrado a Deus. E o diabo, assim como fez com Eva, agora fez com Cristo. Olha, aqui está, transforme essas pedras em pães. Então, a primeira tentação que o diabo usa hoje ainda é o apetite. As pessoas fazem tudo para comer o que elas querem e não pensam em comer e glorificar a Deus, porque Paulo diz, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós precisamos pensar, não deixe com que o apetite seja o seu Deus. Você precisa controlar os seus desejos e as suas emoções, sabe? É preciso. E a outra tentação, sabe o que é? É a presunção. Lança-te daqui abaixo, sabe? Você pode se sentir orgulhoso, presunçoso, não, eu posso, eu sei, eu tenho capacidade. Jesus está dizendo, cuidado, não faça isso, que o diabo se utiliza muito bem desse recurso. E o outro é o amor ao mundo, sabe? As pessoas querem fama, dinheiro, poder, ama o mundo mais do que a Deus e se entrega a isso. Mas Jesus venceu dizendo, não, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eu amo a Deus, eu adoro a Ele, eu sirvo a Ele, eu guardo e eu obedeço aos seus mandamentos, porque isso é o que é mais importante. É isso que eu e você precisamos. Então, para que eu e você possamos vencer na tentação, nós precisamos seguir o que Jesus disse, está escrito. O poder está na palavra. Viva a palavra e ela te dará vitória, a mim e a você. Que Deus te abençoe nesse dia, é o nosso desejo. Vamos orar. Amado Deus, obrigado pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos pela tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.